Aleluia, obrigado Espírito Santo. Obrigado, Pai. Obrigado, amigo Espírito Santo. Obrigado, Pai, obrigado, obrigado. Continua falando aos nossos corações, Pai, em nome de Jesus. Meu Deus. Daniel capítulo 10, versículo 7 começa assim: e só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Contudo, caiu sobre eles um grande temor e fugiram, escondendo-se. Fiquei, pois, eu só a contemplar essa grande visão, e não ficou força em mim. Transmudou-se o meu semblante em corrupção, e não tive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo o som das suas palavras, eu caí sobre o meu rosto num profundo sono, com meu rosto em terra. E eis que certa mão me tocou, aleluia. Eis que certa mão me tocou, meu Deus, e fez com que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse: Daniel, homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, levantei-me tremendo, meu Deus. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas tuas. Repita junto comigo: não temas. Com voz de profeta agora: não temas, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Eu vim por causa das tuas palavras, meu Deus. Mas o príncipe da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Vamos junto? Porque a visão é ainda para muitos dias. Aleluia. Pode sentar no seu lugar em nome de Jesus. Senta dando glória a Deus, um aleluia aí, meu povo, em nome de Jesus. Quando vocês for acender a luz, acende aquela do fundo lá, por favor, tá? Essa do meio aí dói o olho de quem está no escuro há muito tempo. Nós estamos entrando na série 2 sobre a visão. Amém ou não amém? O nome dessa série é Uma Nova Dimensão. Meu Deus. Sabe por quê, pastor? Nós temos ouvido muitas coisas que Deus tem feito no nosso meio. Sabe, Evelyn, isso nos fez acreditar que Deus de fato tem nos apontado, Robson, para essa nova dimensão espiritual que nós entramos. Uma dimensão espiritual onde nós conseguimos ter acesso às grandezas de quem Deus é. Uma coisa nós ouvimos falar das histórias bíblicas, e gera muita fé no nosso coração, sim ou não? Ouvir sobre o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ouvir sobre os atos dos apóstolos, sabe, ouvir até na história da igreja, grandes movimentos avivalistas, Rua Azusa, Martinho Lutero, tanta gente que foi usada por Deus para marcar história, e ouvir sobre as histórias gera fé no nosso coração. Mas muito melhor do que ouvir histórias, irmãos, é experimentar e saborear o poder do Deus vivo na nossa própria vida. E essa dimensão espiritual que nós estamos entrando, pela visão que Deus tem nos dado, nos tem feito experimentar isso. Grandes testemunhos de curas acontecendo, testemunhos de resposta de oração,
Deus desatando o destino, tanta coisa que tem acontecido, irmãos. Palavras de autoridade, Valmir, Auricélia, sabe, tanta coisa que Jesus tem feito no nosso meio. É que o povo vai começar a contar os testemunhos aqui. Nós já estamos pedindo aí pro povo, vem contar os testemunhos, vem contar. Mas eu tenho certeza, irmão, que quem está sentado aqui tem algum testemunho para contar do que Jesus está fazendo, sim ou não? Agora, por que ele tem feito tantas coisas no nosso meio? Não é porque nós somos diferentes, não é porque nós merecemos, porque na verdade nós não merecemos nada. Se não fosse a graça de Jesus Cristo, não mereceríamos nada. Mas é porque aí para São Paulo decidiu, irmão, deixar de querer colocar Deus na nossa forma, na nossa teologia. Deus só cabe aqui na nossa liturgia. Decidiu deixar Ele conduzir a nossa rota, a nossa vida. E a partir desse momento, Raquel, Jesus está conduzindo as coisas. E na condução dele, a didática é a dele. A pedagogia é a do céu, não é a nossa. E a pedagogia do céu, irmão, às vezes nos leva em áreas que nós tentamos fugir delas, Jorge. Porque nós nos apoiamos, Robson, em uma história falando assim, não, pelas minhas dores, eu sou forte nisso daqui. Eu venci uma traição. Porque eu venci uma traição, então eu já sei que se eu abrir o meu coração, eu posso ser traído de novo. Então eu vou e não abro mais meu coração. Eu não quero mais me relacionar, ou me relaciono fragmentado, só a metadinha, sem confiar. Alguém já passou por isso, ou conhece alguém assim ou não? Vocês estão aqui, gente? Vou começar a colocar energético lá naquele filtro de água lá embaixo. Tá? Abrir lá vai sair Monster. Oh, glória. E às vezes nós nos apoiamos nas nossas dores para poder justificar as nossas ações e colocando isso como defesas. Só que nós passamos uma vida toda sem conseguir confiar de novo, irmão. Sem conseguir se relacionar mais uma vez, sem conseguir sonhar outra vez. Ah não, eu não vou confiar nada em ninguém, porque uma hora essas pessoas vão me trair, vão puxar o meu tapete, vão falar mal de mim. Não vou confiar mais em ninguém. Então você faz isso para armar uma defesa. Só que passa uma vida inteira, como aquela mulher do fluxo de sangue, que viveu 12 anos da vida dela sangrando. Há quanto tempo nós estamos carregando dores e feridas na nossa alma, que não são tratadas porque não é confortável mexer com isso. Não é confortável, irmão, ter que liberar perdão sobre algumas áreas da nossa vida. Então você deixa, porque aquilo te faz forte, entre aspas, mas por dentro está sangrando. Tá vendo? E sabe quando eu aprendi? Esses dias, algo muito importante. Marinheiro de primeira viagem. Apareceu um negocinho no bumbum da minha filha, assim, parecia uma espinha de... Espinha. Sem espinha. Um puzinho, assim, uma bolinha. Ela mesma cutucou lá. Saiu o puzinho lá e foi... Você veio mostrar só o machucadinho, assim, né? Rapaz, daqui a pouco aquele negócio não virou, foi um... Parecia que era um furúnculo. E aí o primeiro dia a gente viu que fez casquinha e tal, olhou, pôs a mãozinha assim em volta, não tinha mais nada, falou, tá bom, tá top. Passou, e ela brincando, daqui a pouco ela sentou de um jeito meio diferente lá e reclamou de dor. A gente achou que já tinha curado, já estava tudo bem, para mim era só uma espinha. Quando ela baixou lá a calça pra gente ver, tava lá aquela casquinha, né, da feridinha que ela cutucou, a Tati passou a unha na casquinha dela, começou a sair sangue, começou a sair pus, começou a sair um monte de coisa que estava lá dentro. Meu Deus, eu falei assim, meu Deus, corre pro médico, enfia a faca quente, o que eu faço? Acendo a vela. Irmão, faca quente já dá, já resolve a parada, né, meu amigo? Já esteriliza ali, pá, resolve isso. Imagina se fosse ovelha. Olha
olha só que interessante isso. Foi uma grande lição para mim e isso para Tati, né? Da gente. Para a gente, primeira viagem, gente. Quando que eu ia imaginar que uma filha com 4 anos de idade ia ter que lidar com um furúnculo? Eu não lido comigo nisso, nunca tive esse troço. Para mim era só uma espinha, um bichinho que mordeu, sei lá. E ela parecia estar bem, mas na verdade não estava. Estava com a perna dolorida e estava sangrando, estava com uma ferida, tinha pus lá dentro, irmão. Mas quando cutuca, vem tudo para fora. Pastor, onde você quer chegar com isso? Essa nova dimensão que nós estamos acessando, como nós estamos entregando o governo na mão de Deus, como nós estamos entregando o controle na mão dEle, deixando que Ele nos conduza onde Ele quer nos conduzir, irmão. Ele não vai nos fazer avançar com feridas. Meu Deus. Ele não é um pai de primeira viagem como eu. Ele é o pai que sabe de todas as coisas. Ele sabe quem é você lá no fim da sua vida. Ele sabe a história que Ele já tem desenhada para cada um que está aqui dentro. Ele sabe a preciosidade que está aí dentro de cada um de vocês. Ele sabe o tamanho da chamada do ministério, da identidade ministerial que cada um de vocês carregam, da história que vocês vão construir nele, os testemunhos que serão gerados no seu relacionamento com Deus, que se tornarão, aleluia, fonte de vida para muitas outras pessoas que você vai tocar, irmão. Ele sabe disso e nós não sabemos. E porque nós não sabemos, nós queremos sempre deixar de cutucar as feridinhas, porque vai sair sangue. Então a gente não deixa isso aí, mas está a vida inteira sangrando. Então quando Ele nos leva nessa nova dimensão, a primeira coisa que Ele começa a fazer é sarar as nossas dores, sarar as nossas feridas, tirar todas as casquinhas e deixar toda a podridão vir para fora, todo pus vir para fora, todo sangue, sabe, podre vir para fora, tudo aquilo que não era para estar vai começar a se movimentar, irmão. Escuta o que o Espírito Santo está dizendo no seu coração nessa manhã, nessa noite. Tem coisa que estava lá em oculto, em secreto, e de repente você vai falar: meu Deus, começou um vento, começou a mexer, começou não sei o que. Fica tranquila, porque você está acessando uma nova dimensão espiritual. E nessa nova dimensão espiritual, o teu trabalho, sabe qual é? Irmão, o seu trabalho é sempre beber da água, aleluia. É ser a terra que tem a capacidade de absorver da água e gerar a semente. O restante deixa que Ele faz. Ele é o cuidador, Ele é o que limpa, Ele é o que poda, Ele é o que cuida para continuar crescendo. O teu trabalho é só ser a terra fértil para gerar a visão que Ele tem colocado dentro de você. Eu oro para que o Espírito Santo faça subir no seu coração nesse exato momento todas as promessas que já estão liberadas sobre a sua vida, todas as palavras proféticas que já foram destravadas sobre a sua vida, todas as profecias que pairam no ar, aleluia, sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre a sua família, sobre os seus filhos, em o nome de Jesus. Porque essa identidade aí, ó, é isso aí que está subindo no seu coração, é lá que Deus quer te levar. Aleluia, é construir essa identidade nele. É para isso que nós estamos nessa terra, é para isso que nós viemos aqui, para servir ao nosso Rei. Servir ao nosso Rei. E a nossa missão é ser terra fértil. Ser a terra que tem a capacidade de absorver a água. Essa produzirá para aquele que lança sementes erva boa e proveitosa. Muitas vezes, Valmir, nós nos desesperamos muito por conta dos processos que a gente está passando. Eu não estou aqui, gente, para diminuir o tamanho do sofrimento de ninguém, não, tá? Não estou aqui para diminuir a dor de ninguém. Dor é dor. Só sabe o tamanho da dor quem sente ela. Se você falar para mim que está com dor de dente, eu vou falar assim: vou orar por você. Não tem noção do tamanho do que é a dor de dente para você. Talvez para você é um, para mim é outro. Então dor é dor. Eu estou aqui para julgar o tamanho da dor de ninguém. Mas eu estou aqui para te apresentar um Deus que quer te levar a uma dimensão onde todas as suas feridas, todas as suas dores serão saradas, para que você possa entrar nessa dimensão espiritual com legalidade para suportar uma visão que Deus está te chamando para ter. Meu Deus, meu Deus.
Essa história de Daniel, ela começa com um povo que não era para estar lá naquela corte. Começa com um povo escravizado por conta de castigo, por conta de desobediência. Então as consequências disso, guerras, escravos, Daniel. Só que Deus chamou esse homem para fazer a diferença, e não só fazer a diferença no tempo dele, mas para fazer a diferença em toda uma nação. Aquela nação que Daniel governava era naquela época a maior nação do planeta Terra. Então, enquanto Daniel tocava os assuntos daquela nação, governava ali as cidades, ele tinha abaixo dele 120 liderados lá, que eram os subprefeitos, e ele era como se fosse um governante de todo aquele território. Então, enquanto ele tocava isso, ele estava tocando a maior nação da terra. Só que mesmo tocando a maior nação da terra, o que para qualquer um podia falar assim, é o êxito, né? Nossa, esse daí agora estourou. Esse daí agora está vivendo os melhores dias da vida dele, está no centro da vontade de Deus. Ele não passava de um escravo, mas está governando sobre todas as coisas, na condição de escravo. Ele não podia sair dali, até o nome dele tentaram mudar. A identidade dele, o nome carrega uma profecia, carrega uma sentença no nome. Para esse povo carregava. Queriam mudar, queriam colocar idolatria no nome dele. Só que Valmir, olha que interessante. Porque ele tinha o coração dele no lugar certo. Porque ele não tinha feridas, porque ele não tinha dores, ele não tinha necessidade de aceitação, porque ele tinha carência na alma dele. Todas as propostas que fizeram a ele não foram suficientes para que esse homem recuasse da posição que ele estava. Por mais que tudo que ele tocasse dentro dessa nação representava tocar a maior nação do mundo inteiro, ele nunca trocou o centro de governo dele, que governa o universo inteiro, irmãos. Ele tinha o governo da terra na mão dele, mas ele sabia que a qualquer momento, qualquer coisa que ele fizesse, ele podia sair do governo dos céus. E a partir daquele momento, a visão que aquele homem carregava, uma missão que esse homem carregava, podia ser perdida. Então é por isso que Deus não nos faz acessar em uma dimensão espiritual profunda e diferente, carregando dores e feridas, porque senão lá na frente, a primeira proposta que vier, você vai aceitar, porque você tem necessidade de ser aceito. O primeiro banquete que o rei colocar, você vai falar, nossa, agora olha só, Deus me honrou, quem me viu passar na prova e não me ajudou, agora vai ver um do banquete e vão se arrepender, vão me ver lá no stories, vão estar lá nos meus stories, e eu vou estar lá no banquete do rei, lá ó. Mas acessar a mesa do rei, irmão, desconecta o governo do rei dos reis e do senhor dos senhores, do rei do universo, aquele que fechou a boca do leão, aquele que estava passeando dentro da fornalha e nem o cheiro da fumaça não pegou na roupa dele. Quem tem mais poder na mão? Aquele que tem uma caneta? Ou aquele que tem o universo todo dentro dele? Meu Deus! Se Deus nos faz avançar carregando feridas, ali na frente a gente aceita as propostas. Ele não quer gerar problema na vida de ninguém. Sempre que Deus te chama, é para viver algo extraordinário, algo novo, e é para ser solução na sua vida. Agora, todos esses grandes nomes da Bíblia, as grandes mudanças de estação da Bíblia carregam esses moveres intensos no mundo espiritual. É uma manifestação divina muito grande na terra, que todas elas foram suportadas por um homem de Deus que ouviu a voz de Deus e obedeceu. Por exemplo, Noé. Deus estava para dar um reset na humanidade, ia matar todo mundo. Aí então ele chama um homem, Noé, e manda que ele construísse uma arca. E nunca mais na Bíblia você vê Deus indo lá e confirmar para ele. Você não vê ele na montanha, você não vê ele no vale, você não vê ele atrás do profeta. Sabe o que você vê ele fazendo? Trabalhando.
trabalhando segundo uma palavra que ele tinha recebido. Um encontro com Deus, Chinica, foi suficiente, irmão, para que esse homem trabalhasse 100 anos por algo que ele nunca tinha visto, por algo que ele não tinha os recursos, por algo que nunca tinha acontecido, nunca tinha chovido na terra, nem garoa nunca tinha caído. Como que Deus chama esse homem para construir algo que ninguém nunca fez, que não tinha recurso, que nunca tinha acontecido, e falando que vai chover, sendo que nunca tinha chovido? Quem é o chapado que ia acreditar numa palavra dessa? Imagina aí o culto pentecostal. Deus desce lá. Não, vai fazer meme de mim de novo. Deus desce lá, dá a palavra e tal. Segunda-feira chega. O que o Noé tinha que fazer? Ir para o material de construção, guerreiro. Comprar as ferramentas, comprar o raio do betume, comprar as madeiras, comprar os troços. Mas o que você vai construir, irmão? Não sei. Tem as medidas ali que Deus falou que tem que ser assim, assim, assado. Depois você faz uma pesquisa aí na internet. Depois, quando acabar o culto, faça isso, seja curioso. O modelo de arquitetura e engenharia da arca, quando Deus deu isso a Noé, é algo que estava muito à frente da capacidade científica da época. Quando Deus abriu a visão para que Noé construísse aquela arca, Ele estava trazendo para aquela dimensão de Noé algo que estava só programado lá para o futuro. No tempo de Noé, ninguém tinha capacidade intelectual de construir o que ele construiu. As medidas, as posições, sabe? Tudo o que foi feito foi milimetricamente pensado, até o sistema de impermeabilização por dentro e por fora, animais grandes embaixo, os menores em cima, equilíbrio na água. Tudo isso foi pensado e arquitetado, vindo de uma dimensão que Noé não tinha ideia. Mas ele tinha uma palavra. Meu Deus. Sabe o que Deus está falando para nós essa noite? Todas as vezes que Deus te chamar para construir algo com Ele, vai ser grande demais para você. Você não vai ter os recursos, você não vai ter as pessoas do seu lado, porque Ele quer gerar total dependência nele. Enquanto nós dependemos dEle, somente dEle, irmão, Ele tira do futuro coisas e traz para nós. Ele revela o fim desde o começo. Ele já fala como é que vai terminar as coisas. Ele é o único Deus, meu amigo, que tem capacidade de fazer isso, revelar o fim antes do começo. Meu Deus, Ele é o futuro, Ele é a eternidade. Todos os nossos dias foram escritos nele. Então, para Ele trazer uma informação dentro da visão, na dimensão que Ele está, uma palavra. Só que aí quando chega, nós falamos: meu Deus, olha esse pastor, não sei não, ele é meio doido. Põe as imagens aqui, por favor, da visão. Não, essa não, da visão dos nossos projetos. Esse pastor é meio maluco, olha só o que ele está querendo construir e tal. Não, porque nós estamos nessa dimensão de olhar para o futuro. Se nós não começarmos a olhar para o nosso futuro, irmão, quem vai olhar por nós? Se nós não olharmos para o futuro das nossas crianças, quem vai olhar por nós? Se nós não arregaçarmos as nossas mangas, fazer como Noé, começar a colocar a mão na massa e construir um futuro bom para as nossas famílias, construir uma faculdade com princípios cristãos, onde nenhum professor vai lá distorcer o conteúdo para gerar vieses ideológicos dentro da cabeça das pessoas, que as crianças não vão ser aliciadas dentro da escola. Quando isso vai acontecer? Quando uma igreja como essa se posicionar, assumindo a responsabilidade de fazer algo. Pastor, mas para mim já está tudo bem, para você está tudo bem até aqui, guerreiro. Entenda isso em nome de Jesus. Chegou o tempo de você dar o próximo passo. Se está tudo bem na sua casa, olha para o lado. Você vai ver que ainda tem muita gente que precisa da sua força, do seu braço, da tua mão. Vamos juntos, vamos arregaçar as mãos para conseguir acessar essa dimensão em que Deus imparte uma visão, sem precisar ficar em lá, mas confirma aqui, Deus, fala comigo de novo. Imagina Noé depois da primeira semana. Deixa aí, deixa rolar. Imagina Noé depois da primeira semana, batendo prego nas madeiras, Valmir.
E aí, tá indo certo? Não sei nem para onde olhar, não tem um grau comparativo. Tá ficando bom? Não sei. Qual é o modelo? Não tem, tá aqui dentro, Deus me deu uma visão. Como é que tem que ser então, Noé? Tá meio torto, peraí. Assim tá bom. De onde você tirou? Só faz, guerreiro. Porque ele recebeu a visão. Daniel recebeu a visão. E aqueles que estavam perto dele, Valmir, não conseguiram ver, mas sentiram a dimensão espiritual que ele acessou. Mas não viram, sentiram, não viram. E aqueles que não conseguem ver, mas sentem, se não está alinhado com o coração de quem está tendo a visão, irmão, fica com medo e temor, porque é grande demais. Foi exatamente o que aconteceu. Ele teve a visão, só ele viu, e aqueles que estavam com ele saíram correndo com medo, porque era grande demais, homem, porque era poderoso demais, porque era glorioso demais. E tudo que Deus nos mostra que é grande demais é porque não tem a ver só conosco, tem a ver com toda uma geração que será alcançada aí fora. Tem a ver com resposta de oração para muitas pessoas. Tem a ver com gente que será sarada, curada, histórias que serão reescritas, futuros que serão alinhados, destinos, irmãos que serão arrancados da mão de Satanás. Aleluia! Sentenças de morte, decretos, alabraia só, de maldição que serão revertidos. Porque existe uma igreja que entendeu a dimensão espiritual que governa a terra. Irmão, eu não sei se você está entendendo o que nós estamos recebendo de palavra aqui nessa noite. Mas se eu fosse você, eu aquecia o meu coração com fé e com expectativa. Porque se você não consegue ver o tamanho da visão, sinta o ambiente, não fuja. Não fuja do ambiente espiritual. Usufrua da presença, irmão. Mas eu não estou vendo, pastor, fica tranquilo, porque eu já vi, eu vou conduzir você lá. Eu vou pegar na tua mão, eu vou te levar. Vamos junto, não saia da presença. Aleluia. E se você recebe essa palavra, celebre a Deus com intensidade, em nome de Jesus. Aleluia. A grande pergunta é, não é se Deus tem falado ainda nos nossos dias. A grande pergunta é, quem está disposto a ouvir o que Deus está falando nos nossos dias? Que para os próximos passos, irmãos, não vai ter espaço para quem quer caminhar no raso. Não vai ter espaço para quem quer caminhar no raso. Tem tantas coisas que estão acontecendo na nossa igreja. Ou você não está conectado com a casa o suficiente para não ouvir. Ou você não está conectado com a casa o suficiente para ouvir o que está acontecendo. Ou você ainda está titubeando entre dois pensamentos, das duas uma. Porque tem tanta coisa que está acontecendo, irmãos. Tanta coisa que está acontecendo. Põe aquele outro dos passos lá. Nós começamos a entender algo. Que para o tamanho da dimensão que nós estamos entrando, o que Deus está construindo em nós, é impossível fazer isso sozinho. Quem quer fazer alguma coisa sozinho é porque não está fazendo nada que é grande. Quem quer fazer alguma coisa grande, ninguém faz nada grande sozinho. É simples assim. Então nós começamos já há algum tempo chamar pessoas, sabe, disponibilizar salas de treinamento de obreiros, salas de escola ministeriais, seminário, formação teológica, discipulado, células, trabalhando cura, trabalhando libertação individual, encontro com Deus. Já estamos fazendo o segundo encontro com Deus. Gente, nos custa recursos físicos, recursos emocionais, nos custa recursos financeiros, fazer esses encontros, fazer tudo que nós estamos promovendo. Agora, sabe por que nós estamos promovendo tudo isso? Para elevar o nível da saúde espiritual da nossa igreja.
para que todas as pessoas que estão chegando entrem, se conectem com a casa, irmão, nessa nova atmosfera. Cuidando para que todas as pessoas que estão chegando com as feridinhas seja curada antes de vir para dentro do convívio. Sabe o que nós percebemos, Almir? Tinha muitas pessoas que estavam chegando, e como estavam chegando, nós já vínhamos vindo a casa e abria a porta da nossa casa, mas vinha, mordia nossas ovelhas e saía embora de novo, e ficava aqui a ovelha ferida, para a gente ter que cuidar, para a gente ter que ir atrás, para a gente ter que resgatar, levantar, dar fé de novo. Aí, vamos ganhar, e vão ganhar, e traz de novo, aí vem os feridos, traz todas as feridas, deixa os lixos aqui e vão embora. Aí nós temos que ficar aqui, reciclando tudo de novo, levantando tudo de novo. Então o que nós estamos fazendo? Levantando muros de contenção, de defesa, de proteção no nosso rebanho, nas nossas ovelhas, nessa família espiritual. Temos feito vigílias de oração. Já entramos na oração de 30 dias consecutivos, irmão, sem parar, todos os dias tem gente orando pela tua vida. Toda sexta-feira tem vigília de oração pela tua vida, pela tua casa, pelas tuas finanças. Você está dormindo, tem gente orando. 7 horas da manhã os pastores já estão à mesa, planejando, sendo discipulados, sendo tocados para conseguir elevar o nível de cuidado com as ovelhas. Então você hoje faz parte de uma igreja, uma família espiritual, que tem um propósito: alargar as estacas. Essa é a palavra que Deus nos deu, irmão. Só que nós não vamos fazer isso sozinhos, nós precisamos de vocês. Precisamos de todos aqui que se levante e fale assim: conta comigo, me dá uma direção aqui, pastor. Eis-me aqui, envia-me a mim. Se for necessário passar aqui por uma sala, passar pelo start, eu passo ali para pegar o DNA da casa, para entender os 4 passos. Quem sabe o que são esses 4 passos? Levanta a sua mão assim. Aí como que eu posso pegar você e colocar dentro de uma sala de aula, sendo que você não sabe o que nós precisamos ensinar? Entende? Aí, tem tanto tempo que eu estou aqui nessa igreja, senta, levanta, ninguém me vê. Dá o primeiro passo, irmão. Dá o primeiro passo. Conectar é o início da jornada, criando laços com a casa, criando relacionamentos. Não tem como eu querer batizar você se você ainda não está conectado com a gente. Eu te batizo, semana que vem você vai embora. Quantos nós batizamos aqui no último batismo? 30 aí? 30 redondo? Quem foi batizado no último batismo? Levanta a mão aí. Uma. Não tem conexão. Então nós vamos continuar nesse ciclo, sabe? Sendo como Abrão, o homem que tinha promessa. Ele andava pela terra cheio de promessa, mas só tinha promessa, não tinha mais nada. Mas a partir, Valmir, do momento em que ele parou e falou assim: peraí, deixa eu ser obediente, seguir a voz de Deus e fazer o que Ele me mandou, as coisas começaram a mudar. E nós já começamos a perceber que a coisa começou a mudar aqui. Porque nós estamos cuidando das nossas ovelhas, estamos levantando guardas, estamos deixando claro, sabe, que nós somos uma igreja que está formando uma geração de ministros. Olha só quantas pessoas tem aqui hoje. Se cada um de vocês decide no seu coração desenvolver a sua chamada e o seu ministério individual, olha quantos ministérios que nascem aqui hoje. Olha só a força que nós teremos para conseguir, sabe, sustentar a visão que Deus nos deu. Quantos mestres que estão aí, sentados. Quantos profetas que estão aí, quantos pastores que estão aí sentados. Quantos adoradores que estão aí, sentados. Chegou o tempo, irmão, de deixar que essa dimensão espiritual revire as feridas, te cure, te ponha de pé de novo, sabe? E te faça como a visão que Daniel recebeu, mesmo com as pernas fracas, se coloque de pé, porque eu tenho a palavra de Deus para você nessa noite. Não vai permanecer do mesmo jeito. Aleluia, a visão ainda é para muitos dias, a visão ainda é para muitos dias, a visão ainda é para muitos dias. Você não permanece caído, você não permanece chorando, você não permanece ferido, porque hoje Deus te põe de pé. A visão é para muitos dias, e se você recebe isso, irmão, celebre a Deus com a sua melhor salva de palmas, com a sua melhor adoração, com a sua melhor expressão de fé, em o nome de Jesus.
Pertencimento é o próximo passo da jornada da casa. Primeiro eu me conecto com a casa, faço os meus relacionamentos, entendo, sabe, a dinâmica da casa. Eu venho lá para o café com os pastores, depois eu sou ligado lá no Start. O Start é o nosso funil, todas as portas de entrada, pelas células, pelos evangelismos, pelos eventos, pelas redes, seja por onde que a pessoa está chegando, ela vai para dentro do Start. Chegou no Start, o primeiro passo é conectar com a casa. Ali no Start nós temos uma equipe, irmão, de intercessores, nós temos uma equipe de consolidação que está ali dentro. Eles estão avaliando, todo mundo está sentado participando, mapeando no mundo espiritual, no mundo natural, vendo as conversas, vendo aquilo que está, denunciando o que está lá dentro. Quando terminar o Start, serão encaminhados para sala de cura interior, sala de libertação, sala do batismo, sala de Bíblia. Aleluia! Nós vamos retomar, logo após o Start, a sala de aula de Bíblia. Quantos querem aprender mais sobre a Bíblia Sagrada? Levanta assim a sua mão em nome de Jesus. Temos o seminário teológico, mas pastor, seminário não é para mim não quero ser pregador. Então vem para aprender Bíblia, guerreiro. Vem para aprender pelo menos o obedecer do céu. O obedecer do céu, vem aprender aí, ó. Só que só nessa demanda já tem que nascer mais 5 mestres. Onde estão os mestres aí que querem dar aula na igreja? Levanta a sua mão assim. Alguém gostaria de dar aula na igreja? 1, 2, 3. Quem mais gostaria de dar aula na igreja? Levanta a mão assim, ó. Olha lá o Gilson lá. Aleluia. Vamos aí, vamos com tudo, meu povo. Despertar essa chamada, despertar isso daí, ó. Ah, mas é que lá atrás das feridas, irmão, a dimensão não vai aceitar nenhuma ferida. Entenda isso. Vamos com tudo, porque Deus vai mexer nas feridas sim. Deus vai lavar essas feridas. Deus vai cicatrizar tudo, porque somente assim vai conseguir acessar a dimensão que Deus está abrindo para nós entrarmos. Aleluia. Pertencimento, então encontra o seu lugar dentro da família. Pertenço, passei pelo Start, entendi o DNA dessa casa, entendi onde a casa quer chegar, o que nós estamos construindo. Eu entendi quem eu sou dentro da família. Eu entendi sobre dízimos, ofertas, princípios espirituais. Entendi que o dízimo é legalidade sobre a minha vida, tem a ver comigo. E a minha responsabilidade com a casa. E eu quero sentar numa cadeira acolchoada. Quantos gostariam que as cadeiras da igreja fossem acolchoadas? Levanta a mão, Senhor, deixa eu ver. Quantos gostariam disso? Agora pense numa coisa. Vamos fazer um movimento para comprar essa cadeira acolchoada? Está em média R$300 cada uma. Vamos fazer um movimento? Sim ou não? Vamos ou não vamos? Só que sabe o que acontece? Aí pode vir aquela dor lá de ferida do passado. Fala assim, meu pastor está querendo comprar cadeira agora, R$300 cada uma. Imagina quanto vai dar aqui, esse tanto de cadeira. Ferida do passado nunca vai acessar a dimensão de crescimento, irmão. Vai continuar sentando na cadeira de plástico. Sabe quem senta nessas cadeiras? Não sou eu, fico em pé aqui. Não é por mim, é conforto para as famílias da igreja. É conforto para você, é conforto para sua casa, é conforto para seus filhos. Mas a mentalidade da ferida nunca vai deixar acessar a dimensão de crescimento. Aí então entra a formação, já falei sobre isso. Crescimento, amadurecimento espiritual. Tem tantas, irmãos, portas de crescimento e formação dentro dessa igreja. Nós estamos empenhados, tá? Em fazer que o discipulado multiplique nessa igreja. Aquilo que nós já estamos vivendo na equipe pastoral, nós estamos agora trabalhando e gerando um mecanismo para que isso se multiplique dentro da igreja. Uma coisa é as células como grupos de pastoreio, onde todas as pessoas serão ouvidas, assistidas, onde ninguém vai vir para a igreja sem que alguém saiba quem você é, sem que alguém conheça o teu nome, sem que alguém se importe se você veio ou não veio. Eu estou ansioso para ver os líderes de célula começar a vir junto com a célula e sentar no grupo da célula aqui, ó. Por que vocês estão tudo junto aí? Porque aqui é a célula não sei das quantas. Por que vocês estão tudo junto aqui? Porque aqui é a célula não sei o que. Eu estou ansioso para ver esse dia, irmão. Para que o líder da célula venha para a igreja e traga os liderados. E combine e vinde todo mundo com a mesma roupa. Sabe, é isso, é pertencimento, são os grupos de pastoreio. De repente eu estou vendo um monte de interrogação, tipo assim, caramba, tanta coisa que eu não sabia. Pois é, isso já está sendo difundido no meio das células. Cards de tarefas. Aconselhamento pastoral disponível aí para todos da igreja.
acessar as agendas dos pastores, vir aqui na igreja, receber uma palavra, uma oração, expulsar uns 5 demônios aí da cabeça do marido ou da esposa, vai saber? Ô Silvia, é do marido ou da esposa, Silvia? Cadê o nome? Ei, não. Meu Deus, ei, não. E por último passo, irmão, o último passo, a etapa da jornada da casa é servir e multiplicar aquilo que nós recebemos até aqui, ó. Continuar em discipulado contínuo, constante, sem nunca deixar de estar apto a aprender. Porque como nós estamos sempre crescendo, nós estamos sempre indo para dimensões novas, onde o aprendizado é necessário. Uma coisa é você aprender a administrar 1000, outra coisa é você aprender a administrar 10.000, outra coisa será a nossa realidade que vamos administrar centenas de milhares. E aí nós vamos ter que nos preparar para administrar centenas de milhões. Esse pastor chapou de vez. Tem uma igreja na África, irmão, que vai ser construído um modelo aqui no Brasil, dessa igreja da África. 100.000 pessoas sentadas dentro da igreja no ar-condicionado. 100.000 pessoas na África. África. 100.000 pessoas sentadas no ar-condicionado na África. Quanto custa levantar isso? Será que é o pastor sozinho que consegue fazer aquilo? Não dá nem conta de apagar todos os ar-condicionados. Até ele desligar todos, Gilson, já é hora do culto de novo. Já tem que vir ligando. Imagina ele alinhar todas as cadeiras. O pastor, 100.000 cadeiras, guerreiro. Faz vezes R$300 aí, 100.000 cadeiras. Gerente do banco, me ajuda a fazer a conta aí em nome de Jesus. Uma coisa é aqui em São Paulo, a capital financeira desse país. Agora nós vamos da África. Deus está fazendo isso na África. Agora, como que nós vamos crescer? Com todos vocês. Cada um se levantando e falando assim: eu vou me equipar, porque eu vou participar disso. Eu vou fazer parte. Eu vou ser um gestor lá na faculdade. Eu vou ser um ministro lá naquele encontro com Deus. Deixa comigo, pastor, o encontro eu dou conta. Você vai ver só. Pode marcar 5 encontros, porque eu vou fazer um, a Maria vai fazer o outro, o outro vai fazer o outro. Nós vamos fazer aqui, ó, encontro de atacado. Nós não vamos nem saber em qual encontro que nós vamos ter que ir, porque vai ter 1, 2, 3, 4 e 5. Falar: meu Deus, onde é que eu vou lá derrubar o fogo do Espírito? Milhões de reais só de cadeira, guerreiro, só de cadeira. Olha só, para vocês terem uma ideia, gente, eu tenho falado sobre isso, vou acabar em nome de Jesus, tá? Essa dimensão que nós entramos, outro dia eu estava parado aqui na porta da igreja, conversando com o presbítero Paulo. Eu olhei para o prédio da frente e eu falei assim para o Paulo: a gente podia tocar a campainha ali e pedir para o proprietário daí, para o dono dessa empresa, tem uma empresa aí na frente aí. Quanto sabe do que eu estou falando aqui? Do outro lado da rua, porta com porta aqui, ó. Tem uma empresa ali. Eu falei: podia tocar a campanha ali, pedir para ele tirar essa empresa dele daí, a gente pôr ali nosso Kids ali dentro do outro lado da rua ali, fazer a nossa igreja Kids lá dentro, né? Aí o Paulo brincou, falou: é verdade, não sei o que, ficamos conversando sobre isso. Que aqui a gente está pensando em expandir um salão para lá, porque o crescimento está chegando e não vai dar conta, vai ter que fazer alguma coisa aqui no Euteirão. Aí ele foi bater uma laje aqui, emendar essa laje na outra lá de trás e fazer a igreja aqui em cima, desde lá da rua até lá no fundo. Nós vamos ter que fazer alguma coisa aqui, irmãos, para poder caber a multidão que já está se levantando aí, está começando a chegar, em nome de Jesus. Aleluia. E aí eu falei com ele isso, acho que na quinta, na sexta-feira. Segunda-feira eu chego na igreja para trabalhar, quando eu abro minha janela, tem um homem na escada pendurando a placa lá: vende-se, proprietário. Aí tá o número do telefone, eu passo a mão no telefone e falei: varão, você acabou de botar uma placa para vender aqui? Ele falou: pus agora em pouco. Eu falei: e quanto que é? Dá para eu ver? Como que funciona? Ele: se você quiser pode atravessar a rua aí que eu abro aqui para você ver. Nós já pisamos lá dentro, irmão. Já tem vídeo daquele lugar, nós já filmamos tudo lá dentro. Já filmamos a planta dos nossos pés lá, Pepinha. E ele tá me ligando, ele tá querendo saber: e aí, você quer que eu parcelo? Como que você quer? Direto com o proprietário, está ali ofertando para que a gente conquiste esse território. Aí eu atravessei a rua falando com o Paulo, né? Falando: vamos fazer um projeto aqui, o que você acha? Assim. Poxa, olha aqui, a gente podia depois que pegar esse prédio aí, pegar essas casinhas aqui do lado, que tem um monte de casas de aluguel, pegar essas casinhas e fazendo todos os ministérios da igreja, ministério de arte, ministério de dança, ministério de não sei o quê.
todos os 23 ministérios da igreja, cada um uma casinha dessas daí, ó. E ele falou, e essa loja aqui da frente, aqui, esse comércio, tem um restaurante ali na frente, né? Eu falei, a gente faz o restaurante daí para aí dentro, vamos vender a comida para entrar mais receita da igreja, vamos fazer o movimento, vender as marmitas, já gera fonte de renda para a igreja, já gera emprego para algum dos filhos da casa, um cozinheiro, um atendente, já tem 2 aí que vai ser contratado. Sabe o que aconteceu, guerreiro? Sexta-feira passada eu cheguei aqui, o que aconteceu, Pepinha? Restaurante fechou e foi de mudança para outro lugar. Meu Deus! Pastor, você jogou praga no restaurante? Não, joguei praga não, irmão. É que a visão é tão grande que eles não sustentaram, eles não viram o que a gente viu. Sentem a pressão, sentem a presença. O que os amigos de Daniel fizeram? Saíram correndo, bateram em retirada. Esses dois aqui, ó, meu Deus, o que eles estão fazendo é grande. Eles vão conquistar esse quarteirão inteiro. Deixa eu sair para dar lugar para eles crescer. Acredita nisso, irmão. A dimensão que nós estamos entrando, Deus vai movimentar as coisas. Se necessário mudar CNPJ de lugar, se necessário mudar empresas de lugar, se necessário mudar lugares, pessoas, estações, Ele vai fazer, porque a visão é dEle. O que nós precisamos ter é fé, que Ele é Deus fiel na nossa vida. Aleluia. Aleluia, aleluia. Vamos sonhar junto, igreja. Vamos ver junto o nosso Kids relevante. Uma igreja Kids com expressão de adoração. As crianças cheias do Espírito Santo, orando em línguas, sendo batizadas com o Espírito Santo, ministradas na linguagem delas. Os professores com treinamento para conseguir receber as crianças autistas, as crianças especiais, as crianças surdas, mudas. Meu Deus, nós precisamos de muita gente, porque a visão é para muitos dias. Aleluia. Levanta essa geração, desperta a igreja em oração, faz arder de novo, reacende o fogo. Levanta essa geração, traz de volta a visão, onde tudo começou, de volta à primeira vez. Levanta essa geração, desperta a igreja em oração, faz arder de novo, reacende o fogo. Levanta essa geração, traz de volta a visão, onde tudo começou, de volta à primeira vez. Deixa os pastores, os presbíteros para vir aqui à frente, por favor. Quero fazer uma oração aqui junto com vocês. Meu Deus. Daniel não caiu porque ele viu o anjo. Daniel caiu, perdeu as suas forças. Ele teve aquele apagão ali, ele se prostrou, irmão. Não porque ele viu um anjo, não, mas porque ele percebeu a dimensão do que Deus estava mostrando para ele. Toda a visão grande demais, irmão, ela vai denunciar, aleluia, nossa pequenez e dependência dele. Toda a visão grande demais vai denunciar nossa pequenez e dependência total dele. Faz uma conta rapidinho para mim aqui. 300 cadeiras vezes 300 reais. 3 vezes 3, quanto que é? 9. 90 mil, é isso? É isso? 90 mil? Aí, 90 mil reais pra gente comprar cadeiras acolchoadas. Preço do painel de LED aqui. Quem tem 90 mil reais aí agora para prestar pro pastor, eu pago em 90 mil parcelas de R$1. Tá vendo, varão? Então vocês estão com falácia, vocês estão tudo maluco. Maluco por Jesus, irmão. O evangelho é loucura. Aquele que acredita na visão, ele precisa entender isso. Se eu tenho dinheiro para pagar, eu não preciso de Deus. Se eu tenho um recurso para fazer, eu não preciso de Deus, Maria.
Eu vou lá no banco e pago lá, uso meu cartão, sei lá, ligo para a gerente ali, ela vai me dar uma ajuda, né, gerente? Ativa uma linha de crédito para nós lá. Não preciso nem de fé para isso, só preciso ter relacionamento com a Janice. Ela me ajuda lá no caminho. Mas agora, quando a visão é grande demais, mano, porque nós precisamos depender totalmente dele. Fica tranquilo que eu não vou fazer apelo de dinheiro aqui não, tá? Fique em paz. Vocês conhecem nossa igreja não é assim. O que eu estou mostrando para vocês é que sempre que Deus te chama, a primeira coisa que vai vir no seu coração é não dar. Hoje nós estamos atravessando uma crise no país inteiro, que com certeza reflete na igreja, crise financeira. Com lutas, Chinico, nós estamos conseguindo ficar em pé, com lutas. Tem muita coisa que já era para a gente estar mexendo, mas não está mexendo por conta de recurso financeiro. Seja generoso, varão. Abre aquele colchão lá em nome de Jesus. Mas Jesus tem cuidado da gente. E Ele vai continuar cuidando. Só que a primeira coisa que pode vir no coração é: não vai dar. Isso que eles estão falando é grande demais para mim. Eu não me vejo como um mestre, eu não me vejo como um professor, eu não me vejo como um pastor, eu não me vejo dando aula, eu não me vejo evangelizando, eu não me vejo... Mas deixa eu te falar algo. Eu comecei esse culto falando assim, ó. Deus te viu. E é isso que importa. Por mais que você não se vê por conta das tuas feridas, é somente as tuas feridas que não te deixam se olhar como Deus te vê. Mas Ele já te viu, Ele te aprovou, Ele te amou, Ele comprou a tua vida com alto preço. Ele te escolheu te amar antes que você sequer ouvisse falar dEle. Aleluia. Ele te escolheu primeiro. É o único que precisava te aceitar, já te aceitou desde toda a eternidade, guerreiro. E fez o maior sacrifício pela tua vida. Então sempre que você for exposto a uma visão grande, você vai falar assim: não é para mim. Deixa o Espírito Santo agir isso, deixa essa semente cair no seu coração. É para você sim, é por isso que você está aqui. Porque você faz parte do projeto de Deus para esse crescimento. Tem um lugar para você, irmão. Seja nos 60 mais, seja nos 40 mais, seja nos homens, seja nas mulheres. Não importa onde, tem condições de você construir junto conosco aquilo que Deus está mostrando. E o apelo que eu quero fazer aqui, chamar vocês aqui à frente. Esses homens e mulheres de Deus que estão aqui, ó, pastores, profetas que estão aqui, eles serão boca de Deus para você nessa noite. Se você em algum momento da sua vida se desconectou aí da sua identidade ministerial, daquilo que Deus te chamou, das promessas que você carrega, eu queria te chamar para vir aqui à frente e receber essa oração, irmão. Receber essa oração desses homens e mulheres de Deus. Se você precisa ouvir a voz de Deus, vem aqui que Ele